Dando sequência aos trabalhos, eu chamo a professora Glória Estevinho. A Glória, ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em Ciência Política também pela Universidade Federal do Paraná, é pesquisadora do NEP, e o tema do trabalho dela é Mulheres e Política na Região Metropolitana de Curitiba, uma análise sobre o município de Pinhais. Boa tarde a todos e a todas. Então, como a Mônica falou, vou falar um pouco sobre o município de Pinhais e as mulheres e suas participações, né? O quadro que a gente vê aqui no primeiro slide é a Câmara Municipal de Pinhais, que foi instalada em 1993. Pinhais é um município novo, né? Ele nasce lá em 1992. A Câmara Municipal sempre funcionou nesse endereço, que é a Camilo de Leles, ela só mudou o prédio. A princípio, ela ocupava o prédio da Sanepar, e depois um outro prédio da Igreja Universal do Reino de Deus, né? E em 2002 foi construída então as instalações atuais na Camilo de Leles 393. A gente vai abordar então um pouco essa questão da participação das mulheres a partir da determinação da Lei 9.540, né, que é de 97, que exige 30% de participação feminina no legislativo, na política, né, de um modo geral. Aqui um quadro mostrando a localização de Pinhais, e a gente pode observar que é um município pequeno, né, está localizado ali nas imediações entre Colombo, pertenceu primeiramente para Colombo e depois para Piraquara, próximo ainda ali de Quatro Barras, né, e da capital Curitiba. Ele é pequenininho, mas é uma região com indicadores econômicos bastante significativos, tá? Tem lá um IDH de 815, um PIB de 4.493.000, né? Uma densidade demográfica de 1.913 habitantes por quilômetro quadrado e uma taxa de pobreza de 14,18%. É uma região de grande concentração de indústrias, fábricas, moinhos, empresas comerciais, portanto, uma região com potencial de crescimento e possibilidade de emprego e renda. Não chega a ser uma cidade industrial de Curitiba, né, mas tem pontos turísticos importantes, como é o caso do Autódromo Internacional e o Expo Trade. Então, é uma região bastante procurada em função das possibilidades. Eu vou abordar também a questão de alguns autores que embasaram aí a nossa pesquisa e que dão suporte para a gente pensar essa questão das mulheres na política. O primeiro autor é o Jorge Bernardi, com o texto, o artigo Vereadoras de Curitiba, Poder Familiar e Cotas de Gênero. Esse autor vai analisar, então, a Câmara Municipal de Curitiba, de 1947 a 2016. Então, nesses 16 períodos legislativos, ele constata 298 vereadoras, sendo que apenas 20 mulheres. Então, 6,7%, né, da composição da Câmara por mulheres, a sua grande maioria homens. Ele observa também no artigo que 1/3 a origem dessas mulheres, 1/3 delas é pertencente a famílias de político e outras por mérito ou trabalhos sociais. Um outro artigo que também é referência nossa para estudo é As Mulheres na Política Paranaense e Representação nos Legislativos Federal e Estadual, de 1982 a 2014. As autoras, então, vão estar preocupadas aí em construir um quadro, né, do perfil das candidatas eleitas a partir de dimensões sociais e econômicas. Então, vão considerar idade, estado civil, escolaridade, profissão, filiação partidária, né? Nessas 9 eleições que elas analisam, nesse período, há uma predominância masculina, né? E elas constatam também que os partidos de esquerdas, como o PT e o PV, e os de centro, como o PMDB, são os que mais propiciam a abertura para a candidatura das mulheres. Tá? Um outro estudo não menos importante, da Mônica Helena, né,
As Mulheres na LEP, uma abordagem prosopográfica. Ali, nesses 70 anos analisados, ela mostra que não há avanços nesse quesito da participação feminina. Então, o que a gente tem ainda é uma predominância masculina dentro da política. Tá? Entre as pesquisadas, no estudo da Mônica, há uma característica para essas mulheres de linhagem política, né? Ou a mulher acessa a política via essa linhagem, que é o pertencimento a famílias de políticos, religiões específicas, né? Então, conta aí com o voto dos fiéis, ou por presença nos movimentos sociais. Essa mulher vem representando grupos e categorias já vinculadas ao seu trabalho de base, né? Ou atividades assistencialistas direcionadas efetivamente por meio de trabalhos sociais e atendimento. Auxílio aos mais necessitados, como crianças, doentes, idosos, grupos em situação de risco, entre outros. Então, esses 3 trabalhos dão para a gente o embasamento teórico aí para a gente começar a pensar um pouco sobre a história do município. Lá no município de Pinhais foi realizada uma pesquisa com cada uma das vereadoras para que a gente chegasse aos resultados que a gente chegou. Mas, antes de falar sobre isso, eu quero contar um pouco a história do município. Ele nasce em 1992, através da Lei 9.906, e é promulgado pelo então presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Aníbal Cury, em 20 de março de 92. Tá? Para chegar à emancipação do município, há uma série de debates dentro da cidade, né? E a gente teve a oportunidade de fazer alguns levantamentos em dados bibliográficos e pesquisa também com a população. A participação popular foi fundamental. Então, algumas lideranças articulavam desde sempre a emancipação do município, até que, através dessa lei, é concedida, então, essa emancipação. Daí tem ali. A emancipação de Pinhais não foi um processo isolado, faz parte de um processo mais amplo de desmembramento dos municípios brasileiros, apontado pela literatura como recorrente no país após a promulgação de 1988. Essa Constituição incentivou os processos emancipatórios municipais na medida em que exigia a realização de um plebiscito de consulta à população ligada diretamente à área a ser desmembrada, sem consultar a população do município como um todo. O parágrafo 4º do artigo número 18 do capítulo 1 da Organização Política Administrativa da Constituição Federal dispõe sobre a criação de novos municípios e estabelece os trâmites legais. Isso, então, a gente tirou da literatura, né? E a história do município conta nos anais lá do município que houve intensa participação da população, que eles vinham requerendo mesmo a emancipação, por achar que Pinhais era independente dos outros municípios, e aí, em função da articulação da população somada a uma legislação, consegue-se efetivar essa emancipação. Pinhais é uma cidade que teve 5 prefeitos, e agora, na última eleição, 2016, a Marli Paulino, que vinha como vice do então prefeito Luiz Goulart, o Luizão, né, se candidata e efetiva aí a votação com 82% dos votos, 48.005 votos, né, e aí ela é a nova prefeita de Pinhais. Então, a gente tem lá em Pinhais uma mulher que vai ocupar o executivo, junto com uma vice também mulher que também era atuante na Câmara. Tá? O meu trabalho, então, junto com a Ana Vanalli, na época, né, foi de analisar as mulheres na Câmara Municipal de Pinhais, do ano de 1993 a 2016. O objetivo era analisar a participação política das mulheres na Câmara, município da região metropolitana de Curitiba, de 93 a 2016. Né? Nós construímos, então, um banco de dados dos candidatos eleitos, e, com ele, foi possível apresentar um balanço da participação das mulheres nas eleições municipais. Foi considerado no perfil das vereadoras as dimensões sociais e econômicas, tais como idade, estado civil, escolaridade, profissão e filiação partidária.
Apesar da lei das cotas de gênero na política, nota-se que a participação está muito aquém do seu contingente populacional, como revelam os dados sobre a participação feminina no Poder Legislativo Local de Pinhais, e como também já foi chamado a atenção aqui. Falar um pouco sobre o Poder Legislativo de Pinhais. A primeira legislatura acontece, então, no ano de 1993 a 1996, e foi composta por 15 vereadores. A segunda, de 97 a 2000, e a terceira, de 2000 a 2004. Essas legislaturas foram compostas de 17 vereadores cada. Às vésperas da quarta legislatura, de 2005 a 2008, foi votada a redução do número de vereadores para se adequar à legislação vigente à Câmara Municipal de Pinhais. Passou a contar, então, com 11 vereadores. A quinta legislatura, de 2009 a 2012, também contou com 11. Na legislatura atual, que foi a que a gente pesquisou, a Câmara Municipal já contava com 15 vereadores, sendo que havia já a participação das mulheres, que eu vou falar agora. Tá? Então, aí o quadro coloca um pouco sobre o Poder Legislativo de Pinhais, né? Acho que é melhor usar esse, né? Que é instalada em 93 e funciona no edifício da Sanepar, na Camilo de Leles, né? E depois constrói sede própria em 2002, e as legislaturas que eu acabei de falar para vocês aí. Daí, as mulheres aqui que compõem o Legislativo, que fazem parte dessa última, estão no quadro aqui nas fotos, sendo que a primeira aqui no canto é a Marli Paulino, a atual prefeita, tá? E a vice dela é essa aqui, na parte de baixo da tela, Rosa Maria, que é a vice pelo PROS. Então, a Marli Paulino, ela vem lá da cidade de Goroerê, do nordeste do Paraná, e chega em Pinhais no início da década de 80, e a primeira carreira política dela é nas eleições de 96. E ela se torna, então, a primeira vereadora de Pinhais, para a segunda legislatura do município, de 1997 a 2000. Ela tem, na época, 32 anos de idade, é do Partido Socialista Cristão. Ocupa o cargo de primeira secretária na Câmara Municipal, no biênio 97 e 98. Na eleição seguinte, que é a de 2000, ela é reeleita vereadora para a terceira legislatura do município, de 2001 a 2004, e agora ela pertence ao PMDB. Tá? Nas eleições de 2004, se recandidata para o cargo de vereadora e é eleita para seu terceiro mandato consecutivo, para a quarta legislatura, portanto. Então, de 2005 a 2008, ainda pelo PMDB. Ocupa novamente o cargo de primeira secretária na Câmara Municipal de Pinhais, no biênio de 2007 a 2008. No ano de 2006, ela sai candidata a deputada estadual pelo Partido Verde, mas não consegue se eleger. Nas eleições de 2008, sai como vice-prefeita na chapa do professor Luizão e é eleita. Dessa vez, sua filiação partidária é do PDT. Nas eleições de 2010, concorreu a uma vaga como deputada estadual pelo PDT, obteve 20.908 votos, mas não conseguiu se eleger. Nas eleições de 2012, se recandidata como vice-prefeita na chapa com o professor Luizão e é reeleita, ainda pelo PDT. Nas eleições de 2014, concorre novamente a uma vaga como deputada estadual pelo PDT e obteve 23.317 votos, mas não foi eleita, ficando como primeira suplente do PDT. Em 2016, ela se candidata, então, à Prefeitura de Pinhais e, com 82% dos votos, consegue se eleger pelo PDT. Tá? Tendo como vice a Rosa Maria, que é do PROS. Lá na sexta legislatura, que é onde concentrou o número de mulheres, a próxima candidata é a Rita de Cássia Cruz Romaniov, essa de óculos aqui. Tá? Ela, então, é de Curitiba, ela é formada na área de medicina e atua na área de obstetrícia e ginecologia. Ela é casada, tem 2 filhos, né?
E ela se candidata e inicia a carreira política nas eleições de 2000, eleita vereadora de Pinhais para a 3ª legislatura do município, de 2001 a 2004, com 39 anos de idade, pelo Partido Socialista Brasileiro. Ela ocupa o cargo nessa legislatura de 2ª secretária, no biênio 2003 e 2004. Nas eleições seguintes, em 2004, é candidata à reeleição agora pelo Democratas. E daí ela obtém 960 votos e fica na suplência. Depois disso, ela encerra a sua carreira política e atua apenas como, até hoje, lá no município, como obstetra. Tá? A Ivone, essa terceira aqui, ela é a Ivone do PT. Ela é conhecida como a Ivone do PT. Ela tem uma história no município, né, desde criança, de liderança, de apoio às causas sociais, né, e herda um pouco isso do pai. O pai atua assim como militante do PT e ela segue essa inclinação, né. Já se mostra uma pessoa líder desde pequena, atua na escola fazendo sempre a diferença e atuando em campos que tipicamente são considerados masculinos. Então, ela joga futebol, ela é corinha na igreja, uma série de outras coisas, e ela acaba se candidatando porque ela tem uma estreita relação aí de amizade, de parceria, das comunidades eclesiais de base, junto com o Luizão e com a Rosa Maria, né? E aí ela se candidata e ela se filia ao PT em 96, e nas eleições de 2004, na 4ª legislatura, ela já está com 37 anos, né? Ela tem 1.096 votos, e ela, com trabalho sempre envolvido na comunidade, ela chega a ser uma liderança dentro da Câmara, né? Então, na 4ª legislatura, de 2005 a 2008, aos 37 anos, pelo PT, ela se elege, né? E, em 2008, foi reeleita vereadora do PT, com 864 votos, e ocupa, nessa legislatura, o cargo de 1ª secretária da Câmara Municipal de Pinhais, no biênio 2009-2010, foi a primeira mulher presidente da Câmara Municipal de Pinhais, em 2011 e 2012. Esta senhora aqui, a Cecília Padovan, ela é conhecida como a Cecília da Saúde. Tá? Então, ela tem uma atuação também dentro de Pinhais, na comunidade, como chefe de uma unidade de saúde. Ela, a princípio, diz que não tem interesse por política, mas acaba se candidatando. Ela vem do estado de São Paulo e ela casa-se muito cedo, os pais são trabalhadores rurais, então tem uma vida assim, de pessoa simples, mas sempre atuante na comunidade. Antes de ser candidata, atuou como coordenadora da Unidade de Saúde no Veisópolis por 21 anos. E aí, em 2004, se candidata a vereadora e obtém 1.126 votos e fica como suplente do DEM. Nas eleições seguintes, que são a de 2008, concorre ao cargo de vereadora, agora pelo PDT, e tem 1.139 votos, não é eleita de novo. Em 2012, é eleita vereadora pelo PDT, com 754 votos. Sua plataforma eleitoral, então, apresenta projetos voltados para a família, a saúde e o idoso. Tá? É uma mulher atuante na política, uma senhora bastante simpática, receptiva, e atua agora, nessa eleição de 2016, ela conseguiu também se colocar de novo como vereadora. Aquela que está ali vestida de carteira é a Maria Janeide de Souza Piacentini. A Jane é a carteira. Então, ela vem de Pernambuco, né? É casada, tem 2 filhos, ela vem de Pernambuco e é a primeira mulher carteira da região. Então, ela contou para mim que ali ela ia conversando com as pessoas, sentindo quais as necessidades, e, a partir daí, ela se candidata, né? E consegue, depois de 12 anos trabalhando nos Correios, ela consegue se eleger
Em 2004, obteve 579 votos e ficou como suplente do Paraná. Nas eleições seguintes, em 2008, obteve 732 votos, não foi eleita em 2012 com 1.107 votos. Para essa eleição 2016, ela também se candidatou e foi eleita novamente, tá? A Márcia era também candidata pelo PMDB. Ela era vice. A Márcia, aquela que está com um blazerzinho vermelho. Ela era vice do Passarinho, que era um comerciante lá da região. A Márcia tem uma história de atuação de longa data. Ela é de 1974, ela vem de Cianorte, né? E mora em Pinhais desde os 9 meses. É a filha mais nova de 6 irmãos, filha de José Ferreiro, filiado ao PT desde 80. Né? Em 1980 e 1990, o pai dela foi candidato a vereador pelo PT, um dos fundadores do partido em Pinhais. Participou, então, da Associação de Moradores do Bairro, da Maria Antonieta, e a mãe dela era professora ali na região. Tá? Ela sempre foi atuante no grupo de jovens, Festival de Música, Unesp, né, União dos Estudantes. Ela estudou na Universidade Federal do Paraná, foi orientada pelo professor Ricardo, né, fez Sociologia, e ela é uma socióloga bastante atuante, preocupada com esse quesito a participação da mulher. Ela é uma das defensoras, ela tem uma série de programas lá na Câmara Municipal, de ampliar, empoderar a mulher, né, tornar essa mulher empreendedora e aumentar o número da participação das mulheres. Ela disse que a meta dela é 50% de participação. Então, ela está sempre ativa aí, lutando pela ampliação do espaço feminino na política, inclusive. E aí nós temos a vice da Marli, que é a Rosa Maria de Jesus Colombo, uma senhora bastante simpática, assim, acessível, atuou em Pinhais como diretora de escola, inclusive da escola que eu trabalhava lá, 2 vezes diretora do Arnaldo e do Castelo, né? Secretária ali municipal, né? Ela nasceu em Santa Fé, estado do Paraná. E ela é filha de produtores rurais, é o que ela conta. Ela diz que não tinha participação aí na política, os pais não vêm de uma linhagem política, mas ali em Pinhais, como ela achou locus, né, do desenvolvimento das ações sociais, participando também da escola, ela acabou interagindo, se acostumando por ali e acabou se candidatando. Ela é professora de português e literatura, lecionou durante 31 anos para o ensino fundamental e médio e foi diretora aí dessas escolas que eu falei. Filiou-se ao PT em 2007, iniciou carreira política nas eleições de 2008, concorrendo ao cargo de vereadora pelo PT e obteve 640 votos, e ficou na suplência. Na primeira gestão do prefeito Luizão, Rosa Maria foi secretária municipal de Educação. Nas eleições seguintes, de 2012, concorreu novamente ao cargo de vereadora pelo PT e foi eleita para a 6ª legislatura, de 2013 a 2016. Em 2015, deixou o cargo de vereadora para assumir como secretária municipal de administração da 2ª gestão do prefeito Luizão. No seu lugar na Câmara Municipal de Pinhais, assume o suplente Carlos Pereira Borges da Rosa, o Carlinhos do Elisa. Em abril de 2016, deixa o cargo de secretária municipal de administração e, no seu lugar, assume daí um outro homem chamado José Martins dos Santos Silva, e ela reassume a função de vereadora na Câmara Municipal. As duas, tanto a Rosa quanto a Marli, elas saem para se candidatar, primeiro a deputada estadual, depois deputada federal. Não obtendo sucesso, elas voltam para o cargo anterior. Atualmente, então, são as duas que comandarão Pinhais. Então, com relação à Câmara Municipal de Pinhais, lá elas têm uma participação pequena, mas as mulheres estão sempre brigando ali por uma posição, né?
Eu acho assim notável o trabalho da Márcia no quesito ampliar a possibilidade de acesso. Ela diz que é uma batalha grande, mas que, no que depender dela, ela não vai desistir. Então, era isso que eu tinha para mostrar. Parabéns pelo trabalho, pelo levantamento. E, assim, é interessante, a gente até chega a ficar um pouco mais animado, né? Porque, diferente da Alep, né, nós temos aí, de forma progressiva, um aumento significativo da participação das mulheres, se a gente levar em consideração o número de cadeiras do município. Né? Às vezes a gente considera somente 2 mulheres vereadoras, mas aí quando a gente vê que o número de cadeiras é reduzido, então esse número acaba tendo uma expressão significativa. Né? E aí a Glória foi falando, eu fui anotando algumas questões. Então, assim, das 6 legislaturas, nós temos a primeira, né? A partir de 93, nenhuma presença feminina. Né? Na segunda, 1 vereadora. Na terceira legislatura, 2 vereadoras. Na 4ª legislatura, 2 vereadoras novamente. Na 5ª legislatura, novamente 1 vereadora. E na 6ª legislatura, 4 vereadoras. Então, é um número expressivo e bastante significativo. Quando eu fiz a pesquisa que você utilizou no seu trabalho, né, no meu caso, das deputadas estaduais da Assembleia Legislativa, e que nós temos aí nesse período de Assembleia Republicana somente 21 deputadas, dentre essas 12 mulheres, né, com familiares na política e 9 com esposos políticos. Eu busquei algumas entrevistas, enfim, né, a gente vai coletando vários dados, várias informações, e em algumas leituras eu percebi que algumas delas ressaltavam a questão de dificuldade justamente por ser mulher, né, nesse campo político. Algumas, evidentemente, que não tocavam nesse assunto, e até mesmo assim, a negação. Mas aí a gente vai ver, né, para quem o fato de ser mulher não implicava em dificuldades, né, no mundo da política. Evidentemente, aquelas que tinham um capital familiar extremamente significativo e forte. Né? Um exemplo dessa fala, por exemplo, da Cida Borghetti. Né? Ela não sofreu nenhum problema no campo político por ser mulher, até porque a gente sabe da força da família. Né? Eu sei que você entrevistou essas vereadoras, conversou. Eu gostaria de saber se você percebeu na fala delas, né? Não sei se você chegou a tocar nessa questão, né? De uma forma direta, ou se você percebeu na entrelinha das falas, né? Essa dificuldade, não só no momento assim, da disputa eleitoral, né? Que é uma disputa forte e historicamente masculina, mas também dentro ocupando o cargo, porque eu tive algumas deputadas que colocaram, olha, entre os meus pares eu tive problemas com relação a ser mulher, dificuldades nesse sentido. Eu gostaria de saber se, no caso de Pinhais, né, algumas vereadoras passaram por situações assim ou não, né? Enfim. Uhum. Problemas a gente sempre tem, né, na execução do trabalho. Agora, quando você falou, me lembrei da Jane. A Jane relatou para mim que ela encontrava bastante dificuldade. Pelo fato dela ter vindo de uma profissão considerada ali, né, no meio, não muito nobre, né, ela vem de carteira, sendo carteira, ela disse, eu sofro algumas discriminações, porque eu coloco algumas posições na Assembleia e eu tenho uma relutância para que aceitem o meu voto, a minha consideração. E, fora isso, as outras eu perguntava também e queria saber, mas elas sempre relatavam assim, um ambiente de constante luta, né, em torno do objetivo, que era primeiro a emancipação, depois a eleição. Aí não foi muito o meu foco. Eu estava mais preocupada em saber assim, se elas tinham parentes, de onde vinha esse desejo de participar da política, né? E aí eu acabo constatando nas entrevistas que esse desejo vem da ação política que já estava lá na base, né? Quando ela tem um pai que já faz ação social, já é afiliado a um partido e incentiva, né? Elas, inclusive, relatavam que não tinham parentes que fossem da política, e a gente, levando em consideração o fato de o município ser novo, né?
Então, toda essa base foi construída por ali. E aí as dificuldades são, no caso, a Márcia falava que as dificuldades são da ampliação dessa legislação, dessa luta que ela tem por um projeto que amplia a participação, e a única que me relatou da dificuldade foi a questão da Jane mesmo. A Ivone é sempre muito despachada, ela faz tudo e tal. Então, dificuldade assim, ela disse, olha, eu tenho dificuldade, tenho um monte de dificuldade, mas eu vou rompendo essas barreiras em função desse ímpeto de liderança que ela tem mesmo, né? Isso. Muito obrigada. A gente abre para as questões. Oi, boa tarde, primeiramente. Eu gostaria de dizer, eu sou o Vitor, sou graduado em Ciências Políticas, estou graduando-me em Direito pela Uninter. Venho primeiro parabenizar a apresentação do professor, muito boa. Obrigada. E dizer assim, bom, eu acredito que a luta da mulher, como a luta do negro também na inserção da política, é muito válida. Mas eu venho pedir a todos para se pensar e a luta das pessoas com necessidades especiais, para entrar, para se inserir na política. Eu gostaria de jogar essa reflexão para todos. Porque eu gostaria de vir falar sobre essa minoria que eu, futuramente, penso me candidatar a essa casa como vereador. Futuramente também vocês saberão minhas ideias, minhas plataformas. Bom, eu estou me especializando mais, assim, para poder ter o que falar. Muito obrigado. Obrigada, Vitor, pela sua pergunta. Muito importante essa questão. Era só uma colocação? Então tá. Mas ainda assim eu vou falar, tá? Desculpa aí. Eu vou falar que eu acho que é muito importante as políticas públicas que incluam o que você chamou aí as minorias, né? A questão da abertura para o espaço das mulheres, mas assim como as mulheres, todos os segmentos da sociedade que historicamente são excluídos são de suma importância que sejam incluídos em políticas públicas, sim. Tá? Eu desejo saber se, nas pesquisas que vocês empreenderam, em algum momento aconteceu a indagação sobre a adesão do voto feminino a candidatas mulheres. Se há pesquisas dessa ordem, um pouco na linha de pensar a ousadia da mulher de adquirir uma visibilidade no espaço público pela política e como as outras mulheres eleitoras representam isso, né? Como elas percebem isso. Há pesquisas nesse sentido? Vocês transitaram por essa indagação ou não? Olha, na pesquisa que eu fiz com elas, a gente não chegou a mensurar se mulheres a quantidade de mulheres que votaram em mulheres. Elas contabilizam, e os institutos, de forma geral, contabilizam o número de votos que concede, né, a candidatura ou não. Então, eu, de minha parte, assim, não estava muito preocupada assim, com quem votaria. Então, eu não tenho esse dado para te informar. Eu acho que você coloca uma questão bem interessante e abre uma nova perspectiva de análise também, né? Nós pensamos nas mulheres que se candidatam, nas mulheres, sobretudo, que são eleitas, mas o outro lado da moeda também precisa ser investigado, né? Qual a motivação aí que faz com que o eleitor reconduza o seu voto, porque nós temos uma perspectiva tradicional do voto masculino, né? Então, que
rupturas, né, que fronteiras que nós temos que percorrer nesse sentido, para que as mulheres sejam efetivamente eleitas e consideradas e entrem nesse campo de forma mais igualitária em relação, né, à perspectiva masculina. Muito obrigada pela sua pergunta e traz novas reflexões aí para o grupo, para o NEP pensar. Muito obrigada. Ainda a política é vista como assunto de ordem. Então, não foi o foco dessa pesquisa, mas sim, depois você pode passar o seu e-mail e a gente dá indicações, que é justamente a intenção de voto de mulheres. Então, antes, né, do processo, que a gente já pegou o que se efetivou, né, quem foi eleita e assumiu o cargo. Só que existem, sim, trabalhos, né, que fazem essa relativização de como a mulher vê a mulher na política. Mulher vota mulher? Às vezes, os partidos não conseguem fechar nem o mínimo exigido pela lei. Então, existem estudos que mostram antes, olha, aqui de 11 ou 15 vereadores, não lembro, o máximo, em Pinhais a gente teve 4 mulheres. Mas existem estudos que demonstram assim, nesse pleito, né, existiam 57 candidatas mulheres, mas só 4 foram eleitas. Qual foi os desempenhos das outras que não foram eleitas? Então, existe sim já algumas pesquisas nessas áreas que a gente não trouxe, porque tem a intenção antes, né, quando se é feito, né, da perspectiva anterior, e tem depois as outras também que eram candidatas, mas não chegaram a ser eleitas. É que a gente não trouxe, não focou, porque a gente já foi com quem obteve a representatividade. Mas aí a gente pode passar para você a indicação de onde você encontrar esse material. Mas já tem, principalmente o pessoal de gênero, né, estuda bastante isso, que é bem o foco deles. Tá bom? Depois não esquece de passar seu e-mail, a gente passa a indicação daí. Antônio, da Escola do Legislativo. Dentro dessa ideia das mulheres ocuparem os espaços políticos com todo o direito e até pela necessidade de contrapor, muitas vezes, a política que os homens implementam, eu observei e fiz uma pequena investigação aqui na Câmara que as vereadoras elas não têm necessariamente um trabalho dirigido às mulheres, ao gênero. No máximo, se aproxima quando a questão é saúde ou a educação. Saúde da mulher ou educação. Então, eu queria ver se em Pinhais vocês verificaram isso ou seja assim, cultura precisa, porque me parece que o trabalho das mulheres vereadoras, de uma maneira geral, elas também participam da política como os vereadores, né? Em vários assuntos, em várias deliberações, e não apresentam assim a denúncia da exploração, a diferença salarial, de gênero em vários aspectos. Quer dizer, elas não se elegem pelas mulheres para representar essa ideia de defesa de gênero. Antônio, dentro da tua fala aí, né, eu fui me lembrando de alguns trabalhos, nós temos algumas produções nesse sentido, né, e alguns apontam que ainda, assim, conseguem se eleger, elas continuam reproduzindo muito das funções assim de âmbito doméstico, preocupações então com crianças, né, com doentes, mas seria interessante novas investigações, né, e os trabalhos apontam perspectivas nesse sentido, aí precisamos de trabalho empírico, né, para poder responder de forma efetiva a tua questão, né, mas o que a gente, né, e lembrando dos dados que eu levantei, das informações, muitas ainda tendem a reproduzir aquelas questões, né, assistencialistas, né, enfim, é preciso que, nesse sentido, a gente tenha dados e elementos de agenda da atuação das mulheres, né? Aqui nós tratamos de mulheres que foram eleitas e quais foram os capitais significativos para que elas, né, conseguissem se eleger. E aí o ponto forte, pelo menos na Assembleia Legislativa, foi a questão, né, da linhagem política familiar. Mas aí é um outro momento da pesquisa, efetivamente da atuação, né, de que forma elas estão conduzindo a sua política, a sua ação, né, que políticas públicas elas estão construindo. E aí, para quem elas estão olhando? Se é realmente para o campo feminino, por uma questão de gênero,
ou se estão pautadas nas suas atuações para outras questões sociais, lembrando muito assim, do papel da mãe, né, da ideia do cuidado, né? Enfim, obrigada pela questão. Eu queria acrescentar a tua fala, né, e responder um pouco que eu notei isso na fala da Márcia, nos projetos que ela faz, além de toda essa trajetória assistencial, mulher, idoso e tal, ela trabalha para o aumento da participação, né, como eu citei, e também a fala dela também assim, ó, não basta cumprir a legislação, é preciso mudar a cultura política e incentivar a participação das mulheres. E ela me apresentou vários folders de projetos que ela tem voltado à mulher empreendedora, tá? Então, ela tem uma preocupação aí com esse lado da participação da mulher, o empoderamento da mulher, né? Então, a Márcia foi a que mais trabalhou nesse sentido. É a segunda parte mesmo da pesquisa. Uma vez que essas mulheres acederam, qual a atuação delas? Daí recuperar mesmo o material que fica na Câmara. Quais os projetos de lei apresentados, quais emplacaram, se perdeu, por quanto quantidade de votos, a posição dos outros vereadores. Quando veio os projetos dos outros vereadores, a posição dessa mulher perante aquela proposta, né, do colega ali no momento da atuação. Então, esse é realmente o tesouro que vocês têm na instituição aqui. Os anais, as atas, que unificam o registro da atuação, né, dessas mulheres. Uma vez dentro, qual o comportamento? Né, para onde elas vão? O que elas procuram emplacar? Né, como que se dá isso? Então, é uma parte de pesquisa a ser realizada. E aí é onde vem a contribuição, né, da casa, que, por exemplo, nós estamos, que é justamente a conservação desse material para a gente conseguir fazer essa reconstituição. Né. Queria só dar uma parte que eu não preciso perguntando, só para a voz constante. A agência amanhã vai apresentar também um trabalho sobre ela fez uma análise dos projetos de lei do conteúdo, né, desses projetos de lei das vereadoras na legislatura agora, nessa legislatura atual, né, da prefeitura, né, da legislatura do Estado de Então, a gente já tem, inclusive, utilizando todo o material que a Câmara dos Vereadores, eles têm um site extremamente interessante para pesquisa, né, gente? O site de proposições legislativas é um material sem fim para fazer pesquisa. Você vê todos os projetos de lei desde a década desde a década de 19. E daí, anterior a esse momento, né, daí você vai ter que ir na biblioteca e tal, na biblioteca legislativa. Mas só para dizer que já nessa política também contribui aí a leitura do processo legislativo e até esse link para a apresentação. Né, infelizmente. Amanhã nós teremos algumas considerações para fazer em relação à questão da apresentação, que não é boa. Boa tarde, meu nome é Leônida, sou da Federal, do curso de História, Imagem e Memória. Sei que está sendo discutido aqui a posição da mulher em relação no legislativo. Eu gostaria de saber se existe alguma pesquisa de resultados da mulher no executivo, como prefeita ou em posições de comando, né? Se existe alguma diferença que caracteriza a administração masculina da feminina. Eu sei que tem trabalhos, né, que abordam essa questão das mulheres. Se não me falha a memória, em alguns estados do Nordeste, né, passei por algumas leituras nesse sentido. Agora, eu não me lembro se os trabalhos direcionavam para essa perspectiva, no sentido de uma diferenciação, uma marca feminina na atuação das mulheres, né, no âmbito do executivo. Aí a gente teria que fazer uma análise bibliográfica aí bastante extensa, porque são trabalhos empíricos, né, para a gente ter essa resposta, né, nós temos que ter uma pesquisa toda levantada em cima, né, dos anais, até mesmo dos discursos das mulheres, aquilo, né, do que a mulher deixou. Eu me lembro de um trabalho específico de um dos estados do Nordeste, depois eu passo para você, pesquisam, né, novamente a fonte lá, que eu não lembro, mas no sentido assim, de que existe uma marca feminina na atuação política, né, isso também a gente pode pesquisar, averiguar, mas que eu saiba, como ponto essencial de análise, eu ainda não vi essa leitura. Pode ser que esteja, né, talvez até amanhã na fala das colegas,
né? Mas outra questão interessante também, né? De que maneira as mulheres atuam e se a atuação delas na política é diferente da atuação, né, masculina. Se existe uma questão até simbólica, né, para ser refletida nesse. Eu não penso na questão simbólica, eu penso na questão de resultados, né? É simbólico. O que caracteriza uma administração feminina na política, né? E em empresas a gente já tem, mas na política ainda não tem informação nenhuma sobre isso. Simbólica no sentido assim de que existe um diferencial, né? Será que existe esse diferencial? É essa que é a questão. Existe uma diferenciação, né? Hoje existe muito bipartidarismo, o homem, a mulher. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo só características. Para mim não tem diferenciação, né? É a minha visão, né? Então, o que caracterizaria uma mulher no executivo, né? A que focos ela daria à sua administração, né? E que resultados ela obteria? Né? Essa que é a minha questão. Assim, estou tentando puxar na memória o trabalho que eu vi. Algumas cidades, não é nem municípios, cidades que foram levantadas nesse sentido. Mas aí, algumas falas, assim, tinha preocupação de que as mulheres queriam efetivamente deixar uma marca na sua administração. Eu só não conseguia obter questões assim no sentido de qual foi essa marca, né? Porque se eu quero, como mulher, deixar uma marca específica enquanto mulher na minha atuação política, isso também passa pelo simbólico, porque eu estou me diferenciando, né, das atuações masculinas. Então, é uma questão de empoderamento mesmo e de diferencial, de identidade feminina. Né? Em que sentido, que políticas eu vou trazer? Né? De que maneira eu vou implantar e vou executar, né, todo esse processo. Então, passa por uma perspectiva de prática efetiva da política e também um viés simbólico, né, um diferencial. Aí. Complementando, é interessante a sua questão, Leônidas, porque agora, nessas últimas eleições, no primeiro debate em que a candidata do PSOL aqui de Curitiba participou, a Xênia, eu escutei um comentário depois que acho que, veja se nessa linha a sua questão. Para prefeita ela não serve, mas para vereadora eu votaria nela. Ou seja, prefeita, executivo, né? Vereadora, legislativo. Então, ou seja, aquela pessoa, ela acha que ela tem uma ideia de um perfil que o executivo demanda e que o legislativo demanda outro. Daí, eu não era uma pessoa próxima e eu também não estava ali no círculo, uma coisa que eu escutei. Daí eu consegui ainda dar uma entrada, né? Eu falei assim, mas o que faltaria para ela ser prefeita, então, já que ela serviria para, na sua opinião, serviria para ser vereadora, mas não serviria para ser prefeita. Daí a resposta da pessoa foi assim, que o executivo exige um cargo de mais responsabilidade, no sentido de você ser escolhido sozinho, com o seu vice, você depois vai fazer toda uma delegação de poderes, com secretariado, né, e outras nomeações. E que, para vereador, ela não atuaria sozinha, né, teria mais outras pessoas juntas, partilhando esse espaço com ela. Então, é uma coisa que vai para o simbólico, para o imaginário, né? Então, daí entra também uma questão, né, dessa valorização independente de gênero, de homem e mulher, e como nós, sociedade brasileira, damos o peso para os representantes do executivo e do legislativo. Né? Então, ali a gente viu uma coisa, né, identificada na memória na resposta dessa pessoa, que era uma mulher falando de uma mulher. Era uma mulher falando, né, da Sheila e do cara. Então, é uma coisa assim, a ser pesquisada, não foi que o nosso foco, teria que se pensar nesse perfil do que se é pensado, idealizado, né, a partir do momento de cada uma, né, dessas duas esferas, e todo esse arsenal, herança histórica que vem nessa nossa posição, né, não só em relação ao gênero, né, o que serve para a mulher fazer, o que serve para o homem fazer, mas o que é a função do legislativo, o que é a função do executivo. Daí, quando a gente pega, agora aproveitando, né, já é o gancho da semana, que a gente vê esse retorno do primeiro-danismo, quer dizer, para o executivo a mulher serve para ser a primeira-dama, mas não serve para ser, né, a governadora, para estar na frente cabeçando. Então, por quê? Porque a gente tem que continuar cuidando de criança e de saúde. Educação, então você tem que continuar sendo dona de casa, professora e enfermeira.
né, as primeiras profissões assim, delegadas. Então, a gente tem todo esse ranço que vem junto, né, até mesmo hoje, e próprias mulheres que não votam em mulheres porque acham que para aquilo ali ela não serve. Né? Então, eu acredito, como a Mônica já falou, né, que se nós procurarmos dentro das pesquisas de gêneros específicas, talvez já tenha alguma pesquisa que aponte essa diferenciação de perfil, que eu, no momento, não conheço para te indicar. Né? Mas era nesse âmbito, quando você colocou a sua questão, para eu entender bem. Inicialmente era, mas vendo por outro viés. Nós temos um período de uma certa modificação na política, né? Essas eleições nos deram muita informação sobre qual é o perfil do eleitor. A minha preocupação é, será que as mulheres, na posição de comando, teriam os mesmos vícios que os homens tiveram? Seriam mais corretas? Elas seriam mais leais aos seus eleitores? Ou elas, digamos assim, elas poderiam fazer menos besteiras que os homens fizeram? Menos roubos? Porque é uma inovação na política, né? Hoje a política está completamente comprometida. A minha questão é, será que podemos confiar nas mulheres nesse sentido? Como pessoas, é claro, mas eu vejo na questão política. Eu estou no executivo agora, eu tenho poder nas mãos. Como eu farei com esse poder? Eu vou repetir a história que os homens tiveram até agora? Né? Não pelo lado viés feminino-masculino, não é por aí. Eu vejo digamos, pela característica honestidade. Essa que é a minha questão. Teria que pesquisar, mas você falando isso, o que me vem de imediato para te responder é o caso da ex-presidenta Dilma. Até agora não teve, pelo menos que eu conheça, alguém pode me corrigir, alguma coisa, você falou questão de roubo, alguma coisa de apropriação indébita, né? Até agora que eu saiba não foi apontado. Então, a gente pode fazer uma pesquisa interessante para ir nessa linha, seria retomar esse perfil e trajetória da atuação, né, da ex-presidenta, já tenho eu não me interessaria pela questão da presidenta Dilma, da presidente Dilma, né? Mas, assim, porque é uma posição de ápice, teve muita conformidade, muita confusão, etc., mas existem municípios que têm administração femininas hoje. No Paraná, a Lapa acabou de ter a Leila, né? E outros também aqui, né? Como é que ficou essa resposta? Que resposta eu tenho disso? Tem que pesquisar, realmente, né? Porque a gente está falando aqui, o que estamos falando são especulações, né? A gente, um lado, é uma questão da idoneidade, daqui a pouco, vamos para o MIP, temos que pesquisar os municípios. Ai, mas ali ficou longo, né? Passado, nepotismo, corrupção.